O Corinthians entrou com Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber. Anderson... o sobrenome dele que é outro... esqueci o sobrenome dele. Anderson zagueiro. Roger, Fabinho, Fabrício, aí no lugar do Fabrício entrou o Pingo, Jorge Wagner, o Leandro Gianecchini, meu parceiro, Gianecchini. É Gianecchini porque ele é bonito, né, cara? Ele Presença, um abraço pro Leandro, que trabalhou comigo lá no Samba Gol, eu tô lá na Transcontinental. Depois você vai falar dos teus projetos. Ele teve lá com a gente lá, grande Leandro. E aí entrou no lugar o Renato Abreu e até o Leandro Amaral entrou naquele jogo. O Liedson e o Gil completaram o time Eugeninho. O Roger, técnico Geninho. E o jogo que na hora ali, eu acho que você não... quase certeza que você não tinha ainda a noção do... Ou você ouviu o Geninho falar, pega. Você chegou a ouvir o Geninho... Pô, se a gente na televisão ouviu... Não, tava ali do lado. O que acontece assim, o pega-pega, linguagem futebolística, para você diminuir o espaço. Só que muita gente... Aí começaram a relacionar, principalmente o pessoal da imprensa... o menino é inexperiente, o treinador mandou pegar, ele entendeu errado e pegou, mas não foi nada disso, eu entendi certo, o pega-pega é para diminuir o espaço e ele deu o toque, eu dei o totozinho na perna dele depois, tanto que muita gente me cobrava, se fosse para ser expulso, dava-lhe uma sapatada nele, quebrava ele todo. E era o D'Alessandro, que era um jogador chato, né? Mas você achou que foi para expulsão? Não. Eu tenho certeza que se tivesse VAR, eles iam tirar o vermelho. Só que eu brinco que ainda bem que não teve o VAR, porque se tivesse VAR, nós vamos chegar lá, o meu gol pela Polônia estava impedido, então não ia valer. O primeiro gol da história da Polônia? Estava impedido, então não ia valer. Então o bom que não teve VAR e no final das contas deu tudo certo. E você já deve, não sei se você já encontrou com o Geninho depois desse episódio, tirando a parte que você ainda era treinado por ele. Depois, mais tarde, com o tempo passado, você chegou a encontrar com o Geninho, vocês chegaram a conversar sobre esse episódio? Muito tempo depois, eu não vou me recordar onde, mas foi algum negócio de programa também, de televisão, de rádio, enfim, encontrei, mas assim, não ficou mágoa nenhuma, eu sou muito grato ao Geninho, assim, foi coisa de fora pra dentro, essa questão de, o treinador mandou pegar, o moleque pegou... Mas assim, sou muito grato ao Geninho, um excelente treinador, vinha fazendo um grande trabalho lá no Corinthians, a gente foi campeão paulista, o time vinha bem, só que a pressão pela Libertadores realmente atrapalhou. Se eu não me engano, aquela Libertadores a gente fez a melhor campanha da primeira fase, o time vinha muito bem, então criou-se uma expectativa muito grande em cima daquele time, daquele elenco, e infelizmente culminou com a eliminação, e aí até ele caiu depois, e vieram outros treinadores, então eu fui, entre aspas, fritado, fui meio que afastado ali veladamente, entendeu? Então, mas não tenho problema nenhum com o Geninho, pelo contrário, só gratidão pela oportunidade que ele me deu. E como é que foi? Fala, Cação. O Roger, uma curiosidade que eu tenho, o Corinthians, principalmente antes de ganhar a Libertadores de 2012, sempre teve caça às bruxas para os jogadores que, enfim, de alguma forma atrapalhassem ali na campanha do título. Você foi um caso desses. Isso, você se sente de alguma forma injustiçado? Você acha que você poderia ter tido sucesso maior ali como lateral? Enfim, depois você fez sucesso, a gente vai falar como meia. Você acha que você poderia ter ido mais adiante no Corinthians? Com certeza, tanto que eu quis isso. A minha vontade era essa, mas por forças maiores, infelizmente, não aconteceu. Mas, e eu sempre falo, eu queria ter tido uma sequência de 10 jogos como titular do Corinthians, para provar o meu valor. E eu cheguei a pedir isso lá. Porque eu era o reserva do Kleber, então quando o Kleber era expulso, eu entrava. E tá tudo bem, porque o Kleber, é titular absoluto e tá tudo... Quando o cara é melhor que você tem que ficar também, ali na casinha e tá tudo bem. Mas quando o Kleber saiu, eu já tinha sido expulso, eu tava fritado, então entrou fininho, o Renato Abreu foi improvisado. E você continuava no clube, né? Treinando atrás do gol. Quem que determinou isso, Roger? Por causa de uma expulsão, aí é sacanagem. Na verdade, assim, é o que eu falo, é aquela fritada velada. Tanto que eu fiquei sabendo depois, o Júnior Capacete foi treinador do Corinthians naquela época, 2 jogos, São Caetano e São Paulo, ficou 10 dias lá e foi embora. E ele que me leva pro Flamengo. E aí ele me contou que um dos fatores foi que ele queria me pôr para jogar e o pessoal da diretoria, não, esse moleque já tá queimado, já foi expulso lá, a torcida não quer ele, tal. E isso foram palavras dele para mim.
Então... Quem será que era o traíra, hein? Então, eu adoro expor os traíra. Então, o que acontece? Eu ficava atrás do gol fazendo fundamento. Eu falo, meu psicólogo dentro do Corinthians, durante praticamente 6 meses, foi Ricardo Rosa, que hoje é o preparador do Neymar físico lá e tal. Ele era auxiliar de preparação do Moraci Santana. Então, a galera fazendo coletivo e tal. E eu ficava lá atrás do gol fazendo fundamento com ele, treino específico, e ele lá, na minha orelha, ó, Roger, se não for aqui, vai ser em outro lugar, pô, você tem potencial e tal, porque a sua vontade é chutar o balde, né, cara? Pô, tô encostado lá, então a vontade de sair, vontade de tal, e aí você vai conversando, então assim... Foi você com 20 anos. 20 Mas você tinha um contrato de quanto? 3 anos, 3 até anos. o final de de 2005. E o salário já era um pouquinho melhor que R$300 de São Caetano. Quando eu fui pra base era 1.000, e quando eu fiz o contrato profissional, 5.000. Então meu contrato era 5, 7,5 e 10. Então bem... Hoje aí a gente para de jogar, pode expor os valores, não tem problema. Mas tinha cara lá ganhando 100, 200, 300. Então... E que nem perto do que se ganha hoje, é um salário. Então, mas assim, a tua cabeça nesse momento aí. E eu passei assim, muito perrengue no sentido assim, até extracampo, porque era ameaça de torcedor. Torcedor ia descobrir onde eu morava, tacava pedra na minha janela. Eu ia treinar de ônibus e metrô, tive que comprar um carro à força, meio que entre aspas. Os caras, Roy, se você não vir treinar de carro, os caras vão te matar no busão e no metrô, se a torcida te encontrar. Então aconteceu isso. Eu ia de busão e metrô. Mas eu já tinha sido campeão paulista. Ameaça ou aconteceu? Não, eu já tinha sido campeão paulista e eu ia treinar de busão. Não tinha carro. Eu ia lá e todo felizão e tá tudo certo. O meu projeto de vida não era ter carro, não era ter pá, não, era dar uma vida melhor pra minha família, mas... E aí eu tive que comprar um carro, eu lembro, parcelado, Fiestinha, tranquei no G5 e aprendi a dirigir na marra pra ir escondido pro treino. E você lembra de, em algum desses momentos, tipo, ir até o treino e se sentir ameaçado por algum motivo? Ah, não. Os caras te ameaçaram de fato ou era pressão de dirigente? Não, teve assim, por exemplo, passou um tempo daquele jogo, teve a torcida tem acesso lá dentro, marcaram reunião lá com as lideranças e tal. E aí eu lembro que eu tava saindo pro estacionamento e os caras estavam vindo pra reunião. E aí os caras me pararam assim, eu não vou lembrar de nome quem era, porque é muito tempo atrás. Mas estavam vindo pra reunião, fizeram Fábio Luciano, Vampeta, as lideranças lá do elenco. A torcida fora os caras de torcida organizada. Isso. E aí os caras me param e... Aqui pode o palavrão tá liberado, né? Tá liberado. Pô, fodeu a gente, hein, moleque, seu filho da puta. E não sei o que, no meu ouvido, cochichando. Mas é o seguinte, você é da casa aí e tal, vai ter mais uma oportunidade. Mas se ramelar de novo, já sabe, né? Agora sai andando aí, não olha pra trás. E eu tava indo pro carro, que eu já tinha pegado o carro. Dentro do Parque São Jorge. Dentro do Parque São Jorge, ali no estacionamento. E aí eu fui andando pro carro e tal, não passava nem Wi-Fi, peguei o carro e saí. Então, assim, e fora assim, torcedor assim, normal, que os caras sabiam onde eu morava. Fudeu o Corinthians, era pedra na janela. Então foi uns meses assim complicado pra mim, logo no começo, assim. Ô, Roger,